Stiglione, estamos aqui para mais um vídeo. E eu, diante dos eventos atualíssimos eu diria, de toda essa questão que está mais em pauta nesse instante geral, do pronome neutro, de linguagem neutra, por assim dizer. Eu, como o meu canal é voltado à linguagem e às línguas, claro, gostaria de dar uma visão linguística sobre isso. Eu acho que seria de muito auxílio a ambos os lados envolvidos nesse assunto. Eu não vou dar minha opinião particular, porque meu canal não é sobre política. E isso é muito político. Bom, de toda maneira, tem 3 questões que eu vou abordar aqui. Vou pegar o lápis. Eu anotei numa caixa de papelão de X, quer dizer, é de X. Quem não é do sul não vai saber, mas é tipo o podrão que tem no Rio de Janeiro, só que melhor. Eu vou abordar. Tem uns gatos brigando ali, cara. Eu vou abordar 3 tópicos. Eu vou abordar primeiramente o uso gramatical correto, o uso linguístico, que é um que eu acho que eu vou me aprofundar mais, e a formação de um dialeto urbano. Que, bom, por assim dizer, né? Basicamente, primeiro tópico, né? Do uso gramatical correto. A língua portuguesa, ela tem um pronome neutro, que seria o disso, nisso, isso, aquilo, por exemplo. Eu não sou muito bom com gramática, não sou tão bom com português, mesmo. Isso parece meio estranho de se falar, dado que o meu canal é mais para linguagens. Mas, de toda forma, é basicamente uma olhada. Eu vou colocar um link, aliás, na descrição de um vídeo de um professor. Eu acho que é professor de português, eu não tenho certeza porque eu não conheço o canal do cara. Mas acho que é professor de português. Se não é professor de português, é professor de literatura. É alguma matéria assim que é muito dessa área, que ele explica muito bem. Mas basicamente assim, para, por exemplo, aluno, o que tem no final não é para indicação de masculino, é para simplesmente ter um o no final para tu não falar alum. O a no português é a única coisa que indica um gênero, que no caso é o gênero feminino. No final de uma frase tu troca o aluno, vira aluna, aí vira feminino. Só que tem não é na maioria, né? Mas tem vezes que não é assim, como estudante tem o estudante e a estudante. E aí nesse caso o é artigo masculino. Mas, bom, só gramaticalmente falando, além de ser um uso incorreto da linguagem, mesmo que o uso linguístico permita isso, e eu já vou falar disso, é um uso incorreto, mas, de toda forma, se tu utilizar de outra forma, não está errado linguisticamente, mas gramaticalmente falando, está além de incorreto usar como... Porque, pelo que eu compreendi, não busquei muito sobre isso, mas do que eu compreendo, tem duas linhas de raciocínio. O sistema, pelo que eu entendi, são como sistemas. Sistema ILE e sistema ELO. Que ambos são bem idiotas. Que não, eu quero dizer idiotas em sentido lógico mesmo. Mas, tipo, a questão é que em aluno, por exemplo, ele não tá indicando que é um gênero que é um guri e um garoto, né, pra quem não é do sul. Ele não tá indicando, na verdade, nada. Só o aluna é que indica. Então, no caso, o certo, mais correto seria indicar um neutro com aluno mesmo. Poderia dizer, por exemplo, e-alune. E-alune estaria errado, né? Tu poderia dizer como e-aluno. Aí estaria mais correto. Só que essa coisa do e é meio ruim, porque não é neutro necessariamente. Por que é ele e não elo? Porque em português é a mesma coisa, vogal temática. Para a mesma coisa do aluno, vira pro ele. Para não ser ele, como no espanhol, eles colocaram... Eles não, alguém colocou para... Normalmente, sério, tipo, no falar linguístico normal, foi colocar um E ali.
e ficou ele. Mas isso não é um negócio que nem pra neutro nem pra masculino, é só uma coisa que foi ali. Aí o ela sim, que é pra indicação de gênero feminino. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do cara, que é muito bom, recomendo, aliás, pra quem quiser saber mais sobre isso e também sobre a gramática mesmo, que é muito bom. Eu não sei muito sobre o canal do cara, mas esse vídeo que eu vi é muito bom. Agora o uso linguístico. O uso linguístico eu quero dar uma... Assim, eu não fiz nenhum vídeo de linguística ainda no canal. Mas, assim, passando bem por cima mesmo, bem por cima, realmente bem por cima. É é tipo o resumo do resumo resumido. É isso que eu vou dar aqui. Tipo, a linguagem que a gente usa. Se tu consegue entender o que eu tô falando, não importa a regra gramatical. Vai para as cucuias, para punta do cerro. Punta do cerro. Bom, de toda forma, o uso linguístico, no caso, isso seria permitido. Aliás, não é seria permitido, isso é permitido, linguisticamente falando. Se as pessoas começarem a usar isso, começarem a usar qualquer dos sistemas que seja o Willy, o Elo, que eu acho que o Elo é um pouco menos idiota que o Willy. Vamos dizer que, tipo, pelo que por exemplo, seria algo como Elo é um idiote. Não sei, não interessa. Mas se as pessoas começassem a falar assim, o que eu acho muito difícil, porque é uma coisa meio estranha, certo? Parece que até é outra língua. Ilo, por exemplo, se você junta um com o outro, o ili com o elo, que fica um ilo, e aí já não é nem em português isso aí. Mas se as pessoas começassem a falar assim, linguisticamente falando, isso é meio que aceito no ramo da linguística, certo? Se as pessoas realmente usarem isso, então, bom. Então, os gramáticos, eu quero dizer, sério, as pessoas que... A associação lusófona teria que aceitar isso, certo? Bom, pelo menos como se fosse... pelo menos como uma variação. Porque aqui tem toda uma questão, tipo assim, que tem vários países que falam português, né? Então a maioria dos países teria que aceitar essa nova questão e aí fazer uma reforma real para todos os países. O que eu acho que poderia ocorrer seria mais como a variação do português brasileiro. Assim, o português brasileiro, eles falam desse jeito meio estranho, assim, entende? Mas é muito difícil de toda maneira, principalmente porque é uma coisa mais política do pessoal LGBT, que apoia a comunidade LGBT, que também é mais de esquerda, embora não necessariamente, mas está mais para a esquerda. Então isso é uma questão que vira muito política, então dificilmente todos vão aceitar isso, porque para ser um uso linguístico considerado normal, a vasta maioria das pessoas teriam que considerar isso como a língua do dia a dia. E não é o que se apresenta no momento atual. Mas o que pode ocorrer, o que eu acho muito provável, na verdade, se isso continuar sendo utilizado pela comunidade LGBT no geral, porque eu digo no geral porque eu também não conheço tão bem para dizer que se todos utilizam, mas dos que eu já vi utilizam e utilizam de uma maneira bem normal. Então isso meio que acaba por vamos dizer, um dialeto, não é bem um dialeto, a definição de dialeto não estaria correta nesse caso, seria mais uma linguagem como uma gíria, por exemplo. Do mesmo jeito que o pessoal do trap fala, tipo, coisas que quem não tá muito no trap não vai compreender. Tipo, dizer... Ice, por exemplo, não é gelo. Ice é diamante. No trap, a linguagem do trap é diamante. Certo? Isso é uma questão mais de gíria, de um local, de uma tribo. Eu não gosto muito de dizer tribo, por exemplo, mas é basicamente uma tribo. Eu acho um termo meio limitante, mas é como isso, é uma linguagem de tribo, certo? Então, do mesmo jeito que o pessoal do trap fala Ice, fala Mac, coisa assim, agora Mac já não é nem tanto, mas Ice sempre foi. Tipo, do mesmo jeito que as pessoas que falam que são mais pro trap falam de um jeito mais pro trap, as pessoas que são mais pra comunidade LGBT, sendo gay ou não, isso aí não interessa, estando incluso na sigla, isso aí não é a questão é que ele está envolto
por pessoas que utilizam essa linguagem e vai acabar adquirindo esse tipo de linguagem. Então, aí nesse caso existiria a formação de não é um dialeto, mas é um uso de gíria, por assim dizer. Não é exatamente uma gíria, é uma variação linguística que não é um dialeto, né? É quase uma variação linguística regional, só que não tá para a região, certo? É uma coisa mais tribal, assim, não querendo utilizar o termo, mas utilizando uma coisa mais tribal, uma coisa de pessoas mesmo, independentes da região. É uma questão de uma formação de um novo, não de um novo, mas é uma questão de um uso da linguagem, de um uso da linguística, de um uso da língua portuguesa de uma outra forma por um determinado grupo de pessoas. E, bom, essa foi a grande coisa do vídeo de hoje. Por favor, inscrevam-se no canal, que ele ainda é muito pequeno. Deem um like, coisas assim. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhem. É muito importante isso. Sempre lembrando, compartilhem o vídeo. E essa foi a visão mais linguística disso, sobre essa questão. Até a próxima.